levanta e volta pro jogo. Existe uma coisa muito boa com o fracasso. Ele te joga no pior lugar do mundo. E sabe qual é o bom disso? De lá, irmão, só dá pra crescer. Chegou no fim do poço, irmão, agora você tem um lugar pra dar impulso. E o bom, cara, é que quando você já fracassou, sabe? Quando você já viu, já sentiu o gosto de merda na boca, sabe? Aquele terror assim de eu sou o pior ser humano, sabe? O pior sentimento que existe, aquele, sabe? Aquele pena de si mesmo, sabe? Chegou assim, as pessoas te desprezam até. Irmão, tu não precisa ter mais medo de nada. Meu irmão, não ter medo de nada te deixa muito gigante. Te coloca a necessidade atrás de você, pô. Cara, não tem plano bom. Você não vai dar um gás melhor se você não tiver se você não souber botar a necessidade atrás de você. Quando, no vídeo do Queime os Barcos, a gente fala sobre isso. Queimar os barcos é criar necessidade. Quando você fracassa desse nível, você colocou atrás de você a necessidade. E, meu irmão, você vai render muito mais que todo mundo. Você não tem medo. Você tem necessidade. E você não tem escolha, irmão. É daqui pra frente. Só você carregar a bateria e voltar pro jogo com força. O fracasso, ele é temporário. Só que assim, se você abraçar ele com força, sabe? A pessoa que acredita que pode e a que acredita que não pode, elas estão certas. O cara que chegou no fracasso e falou assim, eu sou um merda, eu não posso. Não vai poder, irmão. Concordo. Agora o cara que chegou lá embaixo e falou assim, eu vou virar o jogo, eu vou fazer. Ele vai virar o jogo, ele vai fazer. Tenho certeza. Eu estudei muita história, né? Pra poder passar pro oficial da polícia. E tem uma passagem do Fidel Castro. Ela provavelmente pode ser romantizada. Não, tudo que envolve Fidel é um pouco romantizado. Mas ele fala uma parada seguinte. Eles fazem um ataque à Baía dos Porcos, que é uma... Né, primeiro ele é um político. E aí ele começa a ganhar notoriedade. Ele tenta... eu não lembro se ele tenta um golpe. Mas ele meio que é expulso de Cuba. Aí ele vai pro México, reúne lá com outros expulsos pelo regime do cara da época, eu esqueci o nome dele agora. E com apoio lá de partidos internacionais, ele acumula uma capital, se arma e vai tentar a invasão. Só que a invasão é dedurada e eles são massacrados na entrada da Baía dos Porcos. E aí tem um trecho que meu professor Alex, lá do Gal, quem conhece lá da PEN, o Alex do Gal, é o melhor professor de história que eu já tive. Canhoto. Assim, ele é um social-democrata, mas, meu irmão, não tem maluco com didática melhor que aquele cara, sabe? O maluco, ele faz a diferença. Se tu quiser aprender história, procura Alex, meu irmão. Não desconheço capacidade didática melhor que a do Alex. E o Alex, ele contava essa história, ele falava que aí juntou ali Fidel, o irmão dele e Che. E aí Fidel, com aquela prática dele de 2 relógios, né? Ele levanta e nego, caralho, a gente tá acabado, perdeu, todo mundo meio que aceitando o fracasso. E ele vira e fala, não, irmão, não fracassamos, conseguimos, estamos vivos, ainda tem luta. E aí ele começa lá a guerrilha, mentes e corações dele. Fidel foi muito bom nisso. Soube jogar bem, né? Jogou duro, matou todos os opositores, quem não matou ele expulsou, mas não desistiu, certo? O fracasso não existe. Existem outras passagens, cara, de pessoas que quebraram e voltaram, e aí tu vai falar assim, caralho, mas, meu irmão, não desistir, não entregar. Só que aí tu tem que domar tua mente, tá, cara? Tu tem que aprender a domar tua mente, bater lá no fundo, sabe? Ser visto como inferior às pessoas do teu entorno, sabe? Já ser rotulado como um cara fracassado e lutar não é fácil. Eu não tô dizendo que é fácil, sabe? Mas tô te afirmando que não é impossível, tá? Se você tiver culhão, se você decidir quem manda entre você e seu cérebro, sabe? Se você tomar como pra você que se tá vivo tem jogo, você vai virar o jogo, irmão. Tenho plena certeza. Existem outras passagens de pessoas que foram a pico, mas agora, depois de 10 km, eu tô precisando um pouco de oxigênio. E daqui a pouco, se eu lembrar de alguma, eu volto. Mas, cara, a ideia é essa, tá? O fracasso, ele não existe.
Não tome pra si a perda de esperança, tá? Se você tá vivo, tem esperança, e se tem esperança, tem jogo, e vai lutar 5 vezes mais forte do que todos aqueles que desistiram, certo? Não desista. A borda tá logo ali. É só o começo, senhores. Tamo junto. Fala, senhores, tranquilo? Então, cara, eu falei que ia dar uma continuidade naquele tema ali em falar em algumas personalidades além do Fidel. Eu queria falar de alguns cenários de pessoas que fracassaram e não desistiram, entendeu? Pra explicar pra vocês que o fracasso é temporário. Cara, vou falar de um cara aqui, ele é o ator, é o The Rock. Ele foi pra liga de futebol americano, era um proeminente zagueiro, um cara que era do ataque, foi jogado pro time de zagueiro e o cara pegou a vaga dele. E ele não foi selecionado na liga universitária, foi colocado pra fora. E aí ele ele não desistiu, foi ser jogador de futebol americano lá no Canadá. Só que lá o futebol americano não paga tão bem. E não jogando o quanto merecia, o quanto devia, ele foi demitido. E aí ele teve que voltar para casa dos pais, o pai dele teve que ajudar ele até para ele poder chegar em casa. Ele conta na história dele que ele abre a carteira e só tinha $7. E ele fala, cara, eu vou fazer alguma coisa na minha vida que eu vou resolver minha vida. Eu não sei o que, eu não sei quando, mas eu não vou desistir. E aí ele diz que se colocou no limite e começou a trabalhar igual um louco. Tudo que ele assumia, ele fazia com o melhor que ele podia, como podia. E aí ele entrou naquela WWE, que é uma liga daquelas lutas, né, de luta livre. É um misto de arte com luta, né? E ele se tornou campeão dela por vários anos. O cara tem um carisma acima da média. E aí ele decidiu, quando ele chegou no limite dele ali, ele falou, cara, já conquistei tudo aqui, eu podia parar, mas agora eu vou ser ator. E ele começou com filmes ruins. E, porra, nego falando que ele só era um cara forte, o caralho, ele foi ganhando presença. Hoje o cara tá aí participando dos filmes, sendo um dos mais bem pagos aí na esteira de filmes que ele participa. Cara, tem um outro cara que também, o fracasso dele é clássico, que é o Coronel Sanders. Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele era um cara que tinha uma vida medíocre, né? Mais ou menos medíocre ali, até os 60 e poucos anos. E aos 60 e poucos anos ele é demitido de onde ele trabalhava, e com a rescisão do fim do contrato, ele investe todo o dinheiro dele para fazer o próprio restaurante. Ele trabalhava na área de alimento. Era funcionário, tá? Não era dono de nada não era gerente de nada não, ele era um funcionário. Mas com a rescisão ele estuda mais ou menos o plano, monta o restaurante dele por um lugar que ia passar uma rodovia pica, que, porra, ele ia ser o único ali no local. E isso, né, a escassez ia fazer o produto dele valorizar. A rodovia que estava sendo construída foi alterada a destino e ele quebrou com tudo que ele tinha. Né? Já tinha sido demitido há 60 e poucos anos, montou o próprio restaurante e quebrou porque uma coisa que ele não controlava, que era aonde a rodovia seria construída, estava tudo programado, as obras já tinham começado lá, foi alterada. Ele fez uma quebra de roteiro e ele ficou no meio do nada, no meio do deserto sozinho. E aí ele pega a receita dele de frango frito, que era uma receita da avó dele, e tenta 1000 vezes, ele conta na história dele que ele tentou 1000 vezes estabelecer contrato com alguém, com a receita, e ele não conseguia. Até que um restaurante aceitou, comprou a ideia dele, e eles começaram a trabalhar junto, e esse cara fundou a franquia do KFC. Né? Podem procurar a história do Coronel Sanders, um cara com 60 e poucos anos que recomeçou a vida. Um outro... Tem também aquele cara que faz o Homem de Ferro, o Downey Jr. Porra, ele era um proeminente ator, chegou muito talentoso, né? A gente pode ver hoje em dia. Mas no começo da carreira dele, logo após ele fazer o filme Chaplin, ele foi pego com prostitutas e drogas. Eu não lembro se tinha drogas, tá? Mas ele foi pego assim numa situação vexatória. Né? Ele era casado, se eu não me engano. E isso meio que acabou a carreira dele, associou ele como um cara, tipo, um talento desses prodígios assim, imaturos e tal. E ele ficou praticamente arruinado. Até que ele aceitou, em um dado momento da carreira dele, fazendo pequenos papéis, ele aceitou fazer o filme Homem de Ferro. A franquia Homem de Ferro
demonstrou o quanto ele era bom e o quanto ele tinha amadurecido como profissional. E aí ele fez... aí ele fez uma série de filmes, o cara é um talento nato. Mas o que eu quero dizer para os senhores é o seguinte, numa guerra, cara, você vai ter várias derrotas, tá? Mas elas só se tornam fracassos se você acatar elas, se você entregar o teu fim de esperança. Já falei para os senhores como os senhores têm que trabalhar. Chegou no limite... Olha um gato aqui. Um gatinho aqui querendo participar do nosso bate-papo. Eu gosto de bicho, tá? Então, meu irmão, você não pode abraçar uma derrota como um fracasso. Ela só vai se tornar fracasso se você levar ela com tudo, entendeu? Aceitar o fim da esperança. Meu irmão, tá vivo, tem luta, entendeu? O mundo não é justo. Se fortalece, se prepara, não se faça de vítima. Ninguém tem pena de você, o mundo não vai ter, entendeu? Ninguém vai te dar nada porque você é um cara legal, ninguém vai te dar nada porque você tem uma história maneira, ninguém vai te dar nada porque você é maneiro, você tem que ir lá e buscar, irmão. Então, assim, nunca foi fácil pra ninguém, não vai ser fácil pra você, e quem te prometeu isso tá mentindo, entendeu? Abraça, luta, busca exemplos, busca motivação, vê histórias de... Entendeu? Cara, tem 1 milhão de histórias aí, eu citei aqui 4, entendeu? Tá vivo, irmão, tem luta. Não se entrega, entendeu? Não se entrega.